Ei, som, teste. Amém. Desenrosca, Jesus. Amém, foi? Amém? Está funcionando? Glória a Deus, amém. Agora vocês estão me ouvindo aí? Manda recado aí, ó. Fala assim, Fernando, faz esse negócio funcionar, Fernando, para a gente ver se vocês estão ligados aí com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá, Lamentações capítulo 3, verso de número 21. O pastor Mateus falou que para você ficar no óleo aí, que eu tenho 1h30 para pregar. O Fernando também falou que hoje para ele está de boa. 1h30, 2 horas é pouco, né, Fernando? Então vamos que vamos, amém? Eu estava dizendo aqui, não sei se você ouviu aqui, que o pastor Mateus falou agora há pouco aqui sobre estar com o Daniel nos ombros, sobre aquele momento ali, a confiança do Daniel, né, no pai. E eu disse que a palavra tem tudo a ver com o que eu tenho para trazer para você hoje, para dividir com você, na verdade, porque Deus falou primeiro comigo. Amém? Diz assim a palavra do... Mas cadê meu contratado aqui? Não vai deixar eu sem som, não, né? O Levi está orando aqui, glória a Deus, a presença de Deus aqui no louvor foi nítida. Diz assim, Lamentações capítulo 3, verso de número 21. Se você não achou aí na sua Bíblia, fica um pouquinho depois de Gênesis e um pouquinho antes de Apocalipse, facinho de você achar, tá bom? Glória a Deus. Diz assim, vamos do 20. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Deus abençoe, pastor. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Até aqui. Feche teus olhos aí um pouquinho. Papai querido, nessa manhã, mais uma vez, eu quero pedir que o Senhor venha tomar conta deste culto, conta deste momento, Senhor. Não importa onde estamos, o que importa é a tua presença. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero pedir, toma o controle dessa palavra. Toma as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos. Vai tocando os nossos corações, quebrantando os nossos corações para recebermos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa manhã mais uma vez, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita vontade sobre as nossas vidas, Deus. Porque se não for ao Senhor, o que seria de nós? Obrigado, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E mesmo nos dias de dificuldade, ali também o Senhor tem estado conosco, nos guardando, nos livrando e cuidando de tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Quero passear com você nessa palavra nessa manhã. Eu quero dizer para você que eu tenho uma palavra para você hoje de esperança. Eu tenho uma palavra para você hoje de confiança. Eu tenho uma palavra para você e para mim hoje de despertar, para que a gente possa se levantar nesse tempo, para que a gente possa fazer a diferença onde nós estivermos, para que a gente possa ser luz realmente para a vida das pessoas nesse tempo. Eu tenho, quinta-feira retrasada, se não me engano, eu ministrei aqui na live da igreja, e Deus me deu muito forte aquela palavra sobre Isaías 60, levanta-te e resplandece. Quando foi um pouco depois, uma irmãzinha da igreja, muito amiga, disse para mim assim, pastor, acabei de sair da live da igreja, entrei numa outra live aqui, e a palavra é exatamente a mesma, levanta-te e resplandece. E nessa quinta-feira eu tive a oportunidade de ministrar, quarta-feira, numa outra igreja, por uma live também, e eu tornei a falar sobre essa mensagem, Isaías 60, onde está dizendo, levanta-te e resplandece. E eu saí daquele culto e fui ver uma outra live, pastor Mateus, e a palavra era, Isaías, levanta-te e resplandece. O que eu quero dizer para você nesse tempo, que Deus está nos orientando, mas nós precisamos estar atentos, ligados, conectados na palavra, conectados na videira, que é Jesus, para que possamos entender o que Ele tem para nós nesse tempo e
definitivamente gerarmos frutos. Mas pastor, como que eu gero fruto no deserto? Mas pastor, está tudo confuso. Mas pastor, está tudo complicado, não estou entendendo direito. Mergulhe na palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te orientar, vai te dar discernimento, vai te dar direcionamento para o tempo que nós estamos vivendo. E hoje eu quero trazer para você essa palavra de Lamentações 3, capítulo 21, e eu quero dizer para você anotar, se você gosta de anotar, já pega aí papel e caneta e anote bem grande assim no seu caderno: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque é isso que nós estamos precisando nesse tempo, sabe? Nós estamos precisando de alimento, de esperança. Estamos cansados de ver tantas notícias ruins. Estamos cansados de ver só coisas ruins pelas redes sociais. E o que eu quero nessa manhã não é falar do que está acontecendo, é falar da palavra de Deus. É falar de algo que possa dar esperança para mim e para a sua vida nesse tempo, para que a gente possa definitivamente se levantar e sair da nossa zona comum. Amém? Talvez você esteja aí vendo tudo isso, confuso, perdido, desorientado, apanhando tanto da vida, né? Porque a gente só fala dessa notícia, mas tem tantas pessoas apanhando de maneiras diferentes, não é verdade, Levi? A gente foca numa coisa, faz marketing demais, pastor, de uma coisa e esquece das outras. E tem gente perdendo em todas as áreas da vida, tem gente sofrendo em todas as áreas da vida. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje pela manhã, eu estava ali na minha casa, fazendo esse devocional com Deus logo cedo. Na verdade, eu comecei essa palavra ontem à noite, hoje de manhã eu comecei a meditar nela, reescrever algumas coisas. E Deus disse bem forte no meu coração para dizer para você aí hoje na sua casa: você precisa mudar a perspectiva dos seus olhos. Os seus olhos estão voltados para as coisas erradas. Os seus olhos estão vendo o que o mundo quer te mostrar. Os seus olhos estão vendo o que o inimigo talvez querer orientar você nesse tempo. Mas eu trago a orientação que vem dos céus para mim e para a sua vida nessa manhã, que é a palavra de Deus, que é viva, eficaz, que é poderosa, que é cura, que é libertação, que pode mudar a minha e a sua história um dia de cada vez, nos transformar, se você estiver disposto a mergulhar nessa palavra todos os dias na sua vida. E eu vou repetir para você: todos os dias da sua vida. Não é só os domingos, como o pastor disse aqui, não é só as quinta-feira, não é só, sei lá, que tipo de live você tem assistido aí, não é só no dia, na hora, no momento, no instante que você quer, mas você precisa estar inserido nessa palavra todos os dias da sua vida. E vou além do mais com isso: você precisa estar inserido nessa palavra 24 horas da sua vida, porque você precisa vivenciar a palavra, você precisa andar na palavra, você precisa comer da palavra, você precisa ler definitivamente para mudar a tua vida essa palavra, que ela é viva, poderosa para mudar o nosso dia de hoje, para mudar a nossa semana, para mudar o nosso mês, para fazer nos influenciar de uma maneira tal, a ponto de transbordarmos na vida das pessoas. Definitivamente, você precisa acordar, você precisa receber um chacoalhão do Senhor aí na tua casa e sair dessa zona comum que a televisão tem te colocado, que as notícias ruins têm te colocado. Você precisa acreditar que é o momento de trazer a memória aquilo que te dá esperança. Aleluia. Aquilo que te dá esperança. E o que pode te dar esperança nesse tempo é somente a palavra. Não sou eu, não é a minha oração, mas é a palavra viva e eficaz na minha e na sua vida. Sabe, você precisa mudar a perspectiva dos seus olhos. Eu disse aqui, sabe, se a gente não tiver fé, a gente vai ter o quê, Levi? O que vai ser de nós cristãos, pastor, se as igrejas realmente estiverem fechadas? E aí, nós não vamos ser mais crentes? Eu me entristeço muito, porque eu tenho conversado com pessoas e tem igrejas passando dificuldades imensas. Sabe, graças a Deus a gente pode ficar um tempo fechado, glória a Deus, mas existem igrejas que estão à beira ali, ó, de não conseguir pagar o aluguel e ter que fechar. E aí? Traga à memória o que te dá esperança. Se não tivermos fé, o que nós mais vamos ter nesse tempo? Se não acreditarmos que Deus está agindo, que Deus pode agir, que Deus pode mudar a nossa história, no que mais nós vamos acreditar? É preciso crer, é preciso ter fé, é preciso se levantar, é preciso definitivamente, meu irmão. Eu uso muito essa palavra definitivamente, porque você precisa dar um basta na tua condição. Se você não der esse basta, se você não colocar esse ponto final no que você viveu até agora de desgraça, de tristeza, de
depressão. Se você não colocar esse basta, Deus não vai poder agir na sua vida, porque você precisa deixar o seu coração livre para que o Espírito Santo possa te visitar nessa manhã e mudar o teu quadro, mudar a tua história, mudar o teu caminho e te levantar para uma nova história de vida na palavra. Ei, eu não estou aqui para te dar um carro, não estou aqui para te dar uma casa, mas eu estou aqui para falar da palavra, porque esta palavra tem me alimentado todos os dias da minha vida. Essa palavra não é um bem material, essa palavra ela é algo espiritual que bate fundo na alma e nos enche de uma maneira tal, esse amor que foi pregado tanto tempo, que viria um homem que daria a vida dele por mim e por você, e veio e deu a vida dele por mim e por você, para que tivéssemos vida e vida em abundância. E você não tem vivido essa vida abundante porque você está fora da palavra. Ei, abra os teus olhos, abra os teus olhos. Eu quero ler algumas coisas aqui para você, e se possível anote, para que você não esqueça, e a frase que você achar mais impactante na sua vida, se possível grude na parede do teu quarto, num post-it. Eu tenho feito isso, e isso tem sido realizador para mim, pastor. Algumas frases que me impactam assim, eu ponho na minha frente onde eu vejo todo dia, porque às vezes eu quero parar, Levi, às vezes eu quero parar. Eu quero desistir, eu olho para aquilo e falo, não posso. Eu preciso crer, eu preciso me levantar, eu preciso acreditar nessa palavra que diz que esse Jesus, que amor é esse? Que morreu por mim, que deu sua morte ali na cruz do Calvário para que eu tivesse vida, e eu não estou exalando vida. Você precisa, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, você precisa colocar para fora essa vida que Jesus deu por você, para que outras pessoas possam ser impactadas nesse tempo. Não é sobre você, não é sobre mim, mas é sobre o amor de Jesus ser espalhado aos quatro cantos nessa terra, nesse tempo. Eu nunca me esqueço das palavras que nós ministramos aqui há um tempo atrás. Parecia que Deus estava nos preparando para esse tempo foste chamado. Para esse tempo foste chamado. Você foi alertado por Deus, você foi avisado. Para este tempo você foi chamado. O pastor Mateus ministrou aqui tantas vezes que a gente precisa tomar posse da nossa herança. E você tem tomado posse da herança que Jesus tem para você, ou você tem tomado posse das notícias ruins? Anote aí. Anote assim, crer é sem ver, é sem enxergar. Meu Deus, como assim? Crer é sem ver, é sem enxergar, é sair correndo, é pular, sabendo que o Senhor vai me pegar no colo, sabendo que Ele está no controle. Crer é eu não ver, é não entender direito o que está acontecendo, é eu não enxergar ali, mas eu saio correndo, eu pulo da beira do abismo, porque eu sei que o meu Deus, o Todo-Poderoso, está ali para me segurar. Daniel, no ombro do Mateus, sabia que o pai dele estava ali segurando ele. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que não ia acontecer nada, porque o pai dele estava sustentando ele nos ombros. Qual é a tua sensação com Deus nesse tempo? Você tem tido a sensação de que o teu pai tem te sustentado, ou você tem tido a sensação que ele te abandonou? Se você tem tido a sensação que Deus te abandonou, se você tem sentido a sensação que é um tempo de recuar, você está muito enganado, porque o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve, é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Sempre será o mesmo Deus. Ele não se enquadra no meu padrão, Ele não se enquadra no seu padrão, mas Ele sempre será. Ontem eu estava conversando com o meu cunhado, e a gente estava dando algumas risadas, e ele tem 17 anos, o mais novo, e ele disse assim que, o Mateus, que é o mais velho, me contando que ele foi ministrar, e eles estavam louvando no momento, e aquilo falou muito comigo. Eles estavam louvando no momento, e o Daniel foi ministrar, e o Daniel disse assim, no meio da ministração, Deus não existe. A banda falou assim, meu Deus, o que ele está falando? Parou todo mundo no meio do louvor, assim, abriu o olho, ficou olhando, e ele disse, Deus não existe. O meu sogro disse que estava tocando no teclado, parou também, falou, pronto, o que meu filho vai dizer agora? Ele disse assim, Deus não existe, deu aquela pausa. Deus é. Irmão, Ele é o verbo, Ele é a vida, Ele é a palavra, Ele é vivo, Ele é poderoso. Nós precisamos declarar isso para nós mesmos todos os dias da nossa vida. Ele é.
As coisas aqui existem, esse violão existe, esse microfone existe, a bateria, mas Ele é. Ele é, e Ele é esse Deus que quem servimos. Sabe, fé, o que é fé, pastor? Fé é dar um passo sem ver o chão. É literalmente você dar um passo sem enxergar o que está à frente. É andar sem ver o caminho, sem ver a estrada. É quando um dia não tiver sol, você saber que acima das nuvens, o céu está brilhando. O sol está ali intenso. É mesmo quando ninguém está vendo um cenário de paz, você sentir paz. Isso é fé, isso é caminhar com Deus, isso é viver com Jesus, isso é ser cheio do Espírito Santo. É em meio a tudo isso, a gente saber que Deus está cuidando de tudo. Você precisa colocar essa verdade no teu coração. Você precisa viver essa verdade. Por mais que ao mundo, por mais que as pessoas que estejam ao seu redor, por mais que as notícias estejam mostrando para você que está tudo contrário, você descansa no Senhor de todo o teu coração, porque você sabe que Ele quer o melhor para você, você sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é 10% poderoso, Ele não é o meio poderoso, Ele é o todo, é tudo, é o Todo-Poderoso. Nós precisamos viver em verdade de vida da palavra, nós precisamos viver em verdade nesse tempo. Para, irmão, se é para você abrir a tua boca para divulgar coisa ruim, eu já disse aqui nessa live em outros dias, fecha a tua boca, pega um versículo, copia e cola, pelo amor de Deus. Abra a tua boca se for para dizer palavras de vida eterna. Pessoas estão sendo consumidas, pessoas estão enfraquecendo, pessoas estão desistindo, igrejas estão se fechando, e onde estão aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que não precisam de instrumentos para adorar a Deus, aqueles que conseguem dobrar os joelhos num canto e sentir a presença dEle, aquele que dentro de casa, no café da manhã, de repente ali consegue chorar na presença dEle, porque sabe que Ele é real, porque sabe que Ele não está só no momento de culto, mas o Espírito Santo em todo tempo está passeando com você aonde você estiver. Acorda, desperta, abre os teus olhos para o que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Saiba que Deus está no controle. Eu sempre vou bater nessa tecla, Deus está no controle. Não recue, não retroceda, não tombe para a direita, para a esquerda, mas independente, como o pastor disse aqui também hoje, independente do que aconteça, saiba que Ele está no piloto do avião, está no controle da navegação. Ele é aquele que, se não tiver barco, anda por cima das águas. Ei, saiba disso. Pessoas estão se desesperando, pessoas estão correndo de medo, pessoas estão sem conseguir enxergar o dia de amanhã. Pessoas dizem não tem saída, pessoas dizem eu desisto, eu estou cansado, pessoas dizem eu caí, eu não consigo me levantar, e eu tenho algumas receitas para você, dentro da palavra, que vão te tirar dessa zona do inimigo, para que você possa se levantar neste tempo. Aleluia. Anota aí assim, ó. Não desespere. 2 pontos. Vou ser muito claro com você hoje, para que você possa anotar e você definitivamente acorde para isso. Não desespere. 2 pontos. Sabe por quê? Por quê? Porque o pastor Rodrigo está falando? Não. Porque o pastor Mateus falou? Não. Porque a palavra diz lá em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ame a Deus com todas as suas forças, não se desespere, só ame. Olha que dificuldade amar a Deus. Você não pode amá-lo, você não consegue amá-lo, porque você foi machucado por pessoas, sabe? Eu não vou aqui pedir desculpa em nome da igreja, não. Você precisa se levantar nesse tempo. Se você foi machucado, se alguém te machucou, é tempo de você dar a volta por cima, de você mergulhar na palavra. Se você foi machucado por pessoas, se pessoas, não sei aonde, ou na igreja mesmo, falaram algo que te magoou, é porque você está vivendo um evangelho raso. Porque você não tem firmeza na palavra, porque qualquer coisinha, qualquer vento te tira da presença de Deus. Não viva um evangelho raso, mergulhe na palavra, não desista.
Se você se desespera, eu acabei de ler para você, anota aí, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Anote essas referências para você ler depois com calma. Não corra de medo. As pessoas estão correndo, né? As pessoas estão correndo de medo. Estão, sei lá, cada um fazendo algo diferente, mas com medo. E Romanos 8, versículo 15 diz assim: e nós não somos mais escravos do medo, pastor. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e de ousadia. Por quê? Porque nós somos filhos, nós fomos feitos filhos dele. E se somos filhos, se somos descendentes desse homem todo-poderoso, se somos descendentes desse homem todo-poderoso, nós não somos mais escravos do medo. Aleluia. Nós não somos mais escravos do medo. Não corra de medo. Romanos 8, 15, anote aí. Anote essa frase aí, ó, bem grande também. Crer é enxergar o que os olhos de ninguém conseguem contemplar. Talvez você esteja inserido dentro da sua família, talvez você esteja no meio de irmãos cristãos, mas que não estão conseguindo enxergar o agir de Deus nesse tempo. Parece que Deus se calou, parece que Deus recuou, parece que Deus não faz mais milagre, parece que Deus não cura mais. Na verdade, o que falta é uma inserção do povo de Deus dentro deste tempo, do povo de Deus mergulhar nesse mover que está acontecendo, sabe, nessa loucura que está acontecendo. É tempo da criação clamar pelo Criador. É tempo de nós clamarmos, é tempo de nós dizermos: eis-me aqui, Jesus, usa a minha vida, usa a mim, usa a minha boca, por mais que eu não seja nada, por mais que eu seja falho, por mais que eu seja pecador, eis-me aqui. Crer é enxergar o que os olhos de ninguém conseguem contemplar. Talvez dentro do seu meio social, do meio da sua família, eu disse aqui, do meio cristão, talvez as pessoas ao seu redor estejam morrendo de medo. Talvez pessoas que deveriam te influenciar estão morrendo de medo. Mas Deus quer levantar você para esse tempo. Deus escolhe pessoas pequenininhas para fazer grandes milagres. Você pode ser ferramenta para Ele neste tempo. Aleluia. Agora eu quero falar mais 3 referências para você. Quem não crê, diz assim, ó, não tenho saída. Mas lá em Jeremias 29, verso de número 11, diz que a gente que crê diz que há esperança. Há esperança. Aleluia, você pode dizer comigo: há esperança. Eu vou ler junto com você aqui, para que não fique só nas minhas palavras essas. Jeremias 29, versículo de número 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu bem sei os pensamentos, o que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Saiba que, independente da situação, Deus o ama de tal maneira que Ele move céus e terras para que você se encaixe no caminho certo, para que você possa, independente, meu irmão, eu vou falar aqui algo muito forte, independente de que você possa experimentar a morte neste tempo, é do controle do Senhor para que você chegue no caminho de vida eterna, se você estiver conectado na palavra. O problema é que nós não temos coragem de querer viver essa palavra. Essa palavra é viva, é poderosa. Quem não crê diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Ei, eu olho para este tempo, eu consigo enxergar esperança, pastor. Eu consigo ver esperança nesse tempo. Eu consigo ver que existem coisas que Deus está fazendo que talvez eu não esteja entendendo. Mas há esperança em Deus. Há esperança em Deus. Isaías 43, verso de número 19, diz assim: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis.
Deus está fazendo uma coisa nova e talvez você não esteja entendendo, talvez eu não esteja entendendo. Porém, eis que eu colocarei um caminho no deserto e rios no meio do ermo, no meio do nada. Deus está colocando rios, e esses rios das águas do Senhor são rios que geram cura, são rios que geram libertação, são rios que geram frutificação para aqueles que estiverem com as suas raízes bebendo dessas águas. Você está bebendo dessas águas que Deus tem proporcionado para você nesse tempo. Quem não crê diz, eu caí, não consigo mais, eu caí. Quem crê diz, Deus levanta o caído. Jó, capítulo 5, verso de número 11. Oh, aleluia. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Eu estou passeando na Bíblia aqui e olha as palavras que Deus tem para nós. Jó capítulo 5, verso de número 11. Vamos do 10. Ele dá chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem aonde? Na salvação. No que você tem se exaltado? Nas coisas que você perdeu, nos seus bens, ou só de você ser salvo por Cristo Jesus, já não é a maior dádiva de todas. Só isso já não é motivo de você dizer aos quatro cantos dessa terra, aos quatro cantos do seu trabalho, de onde você estiver, Jesus me salvou, Jesus mudou a minha história, e independente do que vier a acontecer neste tempo, eu estou salvo em Cristo Jesus, porque Ele deu a sua vida por mim, e eu vou viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Uma vida abundante em Cristo Jesus, irmão, é crer que independente das circunstâncias, da situação, Ele está no controle. Eu creio que Ele está no controle neste tempo. Se alguém dizer para você isso, então, que eu caí, eu não consigo, você diz para ela, quem crê, diz, Deus levanta o caído. Sempre tem uma perspectiva de esperança para quem crê, né? Eu disse lá no começo, você precisa mudar a perspectiva dos teus olhos. Os nossos olhos nos corrompem, os nossos olhos fazem a gente enxergar os defeitos, as coisas imperfeitas. Mas a palavra de Deus nos orienta para enxergar o que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Sempre tem uma perspectiva de esperança para aquele que crê, para aquele que acredita. Não seja influenciado pelo medo, não seja influenciado por pessoas que estão ministrando morte, espíritos de morte. Nós repreendemos tudo isso mais uma vez essa manhã, em nome de Jesus, e nós declaramos vida sobre a sua casa, vida sobre a sua família, vida sobre os seus negócios. Nós declaramos a bênção do Senhor, porque se nós não cremos, do que nós vamos viver? Eu ainda acredito em milagres, eu ainda acredito que Deus pode curar câncer, depressão, eu ainda creio que Deus pode fazer o cego enxergar, o surdo ouvir. Eu acredito, porque eu acredito na palavra dEle, e eu acredito que essa palavra na minha vida é viva, eu acredito que essa palavra na minha vida, ela é eficaz, e ela vai me trazer sempre para o eixo, sempre para o norte, em direção ao caminho da vida eterna, e é esse caminho aqui, aonde eu quero estar, é esse caminho que eu preciso estar, eu preciso acreditar. Se você crê, você tem uma perspectiva de esperança em meio a situações, né? Não fique olhando para essas notícias, não fique mergulhando nessas notícias, mergulhe na palavra, mergulhe na vida que há em Cristo Jesus, traga à memória aquilo que te dá esperança. O que é que te dá esperança? Sabe, o que te traz esperança? Comece a pensar, você que já tem uma boa caminhada com Deus, comece a pensar os problemas que já chegaram na sua casa. Comece a enxergar aí, lembrar um pouquinho as dificuldades que você achou que não ia conseguir passar. E quando você viu, Deus fez você, consegui, venci mais uma etapa.
Quando a morte bateu na tua porta e você disse, eu não tenho forças, mas Deus estava ali contigo, e Ele te levantou novamente pelas mãos, e disse, eu sou contigo, eu te dou a força, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós precisamos às vezes estar fraco em nós mesmos, fraco na nossa carne, para entender que somos dependentes de Deus, para entender que somos dependentes da presença dEle, para entender que não é um culto, não é um domingo, não é uma quinta-feira, mas precisamos nos alimentar dEle, da palavra, de oração, de consagração, de momentos com Ele, todos os dias da nossa vida, para que possamos definitivamente, irmãos, se levantar e resplandecer a glória dEle, por onde nós estivermos. São posicionamentos que nós temos que tomar nas nossas vidas, são posicionamentos que nós precisamos colocar em primeiro lugar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Talvez você precise hoje lembrar daquele problema que você achou que não tinha mais solução. E Deus disse, eu estou contigo, eu vou te dar a solução. Talvez você teve esse momento com Deus e você não passou essa experiência adiante. Deus coloca experiências para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir falar dele. Deus coloca experiências nas nossas vidas, porque um dia lá na frente, talvez, ou bem perto, ou lá na frente, você vai ter a oportunidade de compartilhar isso com alguém. Eu já vivi coisas que eu falei assim, meu Deus, para que isso, Senhor? Está doendo, está machucando, estou sofrendo, o Senhor me abandonou. Mas eu já, há tempos, não muito longe, eu pude lembrar de situações que eu já passei, e eu pude, com aquela situação, compartilhar o que Deus fez na minha vida. Compartilhe. Mesmo orando, crendo, se não acontecer, nós continuamos crendo, pastor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Crer não é só acreditar que as bênçãos vêm. Crer nele não é só acreditar que coisas boas vão acontecer. Eu creio nele independente da situação, mesmo orando, mesmo buscando, mesmo clamando. Se não acontecer, eu continuo crendo, porque eu sei que ele está traçando o que é melhor para mim. Agora nós precisamos crer também que nós devemos orar sim pelas pessoas, nós devemos impor as mãos sim, nós precisamos ministrar cura sim, porque se nós não fizermos, quem fará? Se nós não orarmos, quem vai orar? Se nós não ministrarmos cura sobre a sua vida hoje, pela manhã aqui, nós vamos orar, nós vamos ministrar essa libertação, essa cura sobre a sua casa, quem fará? Aqueles que já no mundo estão, que já não têm mais fé, que já desistiram da caminhada? Como eu vou saber que Deus pode fazer um milagre se eu não tenho coragem nem de fazer uma oração? Como ouvirão se não há quem pregue? Ei, eu não vim aqui para te dar um presente, eu não vim aqui para te dar algo material nas suas mãos, mas eu vim aqui nessa manhã para falar que você precisa acordar para esse tempo que nós estamos passando. É um tempo onde Deus está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Não é um tempo de morte, por mais que esteja acontecendo muito. O grande problema é que essa morte tem bastante marketing. Enquanto pessoas estão só prestando atenção nessa notícia, pessoas estão morrendo de fome. Enquanto muitos estão prestando atenção só nessa notícia, pessoas estão se matando, se suicidando por outras coisas. Enquanto muitos estão prestando atenção só nessa notícia, pessoas a todo instante estão morrendo de câncer, estão morrendo de AIDS, estão morrendo de muitas outras coisas. E você? E eu? Só oramos por isso? Só vamos orar por este tempo? Ou nós servimos a um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas e pode fazer infinitamente mais? Enquanto nós estamos orando só por isso, crianças estão orando lá na África, pastor Mateus, para comer um pedacinho de pão.
sem se importar se vão ficar vivas ou não por causa do vírus. Elas só querem comer um pedaço de pão. Talvez a sua situação esteja confortável, sabe? A minha está boa. Ontem eu sentei, ontem eu comi um churrasquinho, eu estou bem. Mas pessoas estão, nesse momento, clamando por um pedaço de pão, porque elas não têm o que comer. Pare de fazer marketing porque não precisa. Pare de divulgar o que não precisa. O que você precisa divulgar nesse tempo é amor, esperança, é paz. É dizer que Jesus é a válvula de escape. É dizer que Jesus é a esperança para esse mundo todo, em todas as situações, em todas as áreas. É dizer que Jesus é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. É só Jesus. Não é difícil você dizer isso. E eu termino essa palavra dizendo para você que o crer é a única possibilidade que nos dá de viver milagres extraordinários com o Senhor. A única possibilidade que você tem de viver milagres extraordinários com o Senhor é crendo. Se você não crer, você não vai ter experiências. Se você não acreditar, você não vai ter coragem nem de fazer uma oração por uma pessoa enferma. Se você não acreditar que Deus pode fazer, você não vai ter coragem nem de dar um passo adiante. Você vai se sentar, você vai se colocar no seu quadrado, você vai se fechar no seu mundinho de Oz, e você vai ver ali que você é o centro. E não é isso que Jesus tem para mim e para você. Jesus quer ser o centro da sua vida. Jesus quer que você entenda que o Pai, o Todo-Poderoso, independente do que está acontecendo, tem esperança para mim e para a tua casa. Independente do que nós estamos vivendo, há esperança em Cristo Jesus. A esperança já foi até a cruz do Calvário. A esperança já derramou até a última gota de sangue para que tivéssemos uma vida abundante. E morreu, foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado, nos dando liberdade de vida, quebrando toda a cadeia, quebrando toda a amarração do inferno sobre nós. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então é tempo de você gritar aí na tua casa, de repente bem alto: eu sou livre em Cristo Jesus. Eu sirvo um Deus que é todo poderoso. Eu sirvo um Deus que me deixou uma palavra onde eu posso me espelhar, onde eu posso me orientar. Eu sirvo um Deus que tem cuidado de mim. Eu sirvo um Deus que em meio à dificuldade, mesmo em meio à prova, Ele tem guardado a mim. Mesmo em meio a momentos de angústia, eu sinto a presença dEle. Mesmo quando parece que as pessoas olham para mim e me veem só, não, Ele ordena anjos em meu favor, para pelejar, para que eu possa receber as bênçãos que Ele tem para mim. Então eu quero que você nessa manhã entenda que Deus te chamou sim para este tempo. Você precisa se levantar como igreja. Você precisa mais do que nunca agora ser igreja onde você está. Chega de viver só igreja dentro da igreja. Você precisa ser a verdadeira igreja do Senhor, aquela que mostra Jesus por onde passa, aquela que leva o nome de Jesus cravado no peito. Você precisa ser igreja neste tempo, para que você possa experimentar o extraordinário de Deus. No começo do ano, nós começamos um mês aqui de oração. E em todo tempo nós declaramos que você viveria o extraordinário de Deus nesse 2021. Eu tenho certeza absoluta que pessoas já esqueceram disso. Eu tenho certeza absoluta que pessoas já chegaram no meio do caminho e falaram: aí ó, pastor fez um mês de oração, olha aí, voltou tudo. Você não sabe o que Deus está movendo para que esse ano seja extraordinário. Você ainda não entendeu o trabalhar de Deus, porque Ele está com toda essa terra nas mãos dEle, controlando tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Todas essas águas desse mundo que nós vivemos foi pesada, foi medida nas mãos dEle. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E eu quero declarar nessa manhã sobre a minha vida, sobre a tua vida, que independente do vento que vier, nós clamaremos para que venha o vento do Espírito. Independente do mal que bater na nossa porta, nós oraremos e transformaremos ele em bênção. Independente da dificuldade que chegar tentando nos assustar, nós
declararemos ali: nós não somos mais escravos do medo, nós vivemos com Cristo Jesus, e para mim viver com Cristo Jesus é lucro. Agora para de ficar pautado no que estão te falando, para de ficar pautado só no que você está vendo, comece a se pautar nesta palavra, porque esta palavra vai te levantar para este tempo, esta palavra vai fazer você acordar para este tempo, essa palavra, se você mergulhar nela, se você estudar, se você ler, ela vai te dar diretrizes para que você possa sair dessa zona comum que você está vivendo, dessa zona infeliz, talvez há muitos anos dentro da casa do Senhor, e você ainda não conseguiu beber da fonte da água da vida, porque você ainda não entendeu que não é a pregação, não é somente a oração, mas é você dar o passo, é você mergulhar em direção a querer aprender dessa palavra, porque esta palavra pode transformar a sua vida, da tristeza para a alegria, da água para o vinho, ela pode transformar a sua vida em festa, ela pode trazer paz, ela pode trazer uma chuva de bênçãos em meio ao deserto que você tem vivido, mas você precisa desta palavra, que eu torno a dizer nessa manhã para você, que é viva, é eficaz, é poderosa, que cura, que liberta, que transforma, que faz eu enxergar realmente quem eu sou, que mostra o caminho verdadeiro que é Cristo Jesus, que me direciona a Ele, que mostra que ao terceiro dia Ele foi ascendido aos céus, mas depois Ele disse, vocês não ficarão, Ele disse que nós não ficaríamos só, e ordenou que viesse o Espírito Santo a ficar conosco neste tempo, e você não está experimentando a presença dEle ainda, porque você está enxergando Ele distante, você está vendo Ele longe, e o Espírito Santo é presente junto conosco. Se você se dobrar ali, o Levi agora há pouco estava de joelhos dobrados aqui, Deus é com ele ali, o Espírito Santo estava visitando ele. Quando você adora, o Espírito Santo te visita, quando você clama, o Espírito Santo te visita. Agora o que você precisa fazer é dar um mergulho em direção ao abismo, mas em direção aos braços do Pai, em direção aos braços do Pai nessa manhã. Talvez você tenha mandado aí, no meio do culto já, eu peço oração para fulano, eu peço oração para ciclano. Quando de fato você primeiro deveria olhar para dentro de você e talvez você esteja precisando de oração. Talvez você está acostumado a pedir para alguém orar por você. Eu quero te estimular nessa manhã, de repente você dobrar o teu joelho aí um pouquinho. E você orar por você mesmo. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma chave de ouro, uma caneta da vitória aqui que vai abrir um caminho diferente para você. Mas você pode dobrar os teus joelhos e falar com Ele. Olha que tremendo. Você não precisa ser pastor para falar com Deus. Você não precisa ser um apóstolo para falar com Deus. Você não precisa ser, sei lá, um querubim. Você precisa só ceder o seu coração para que o Espírito Santo faça morada nessa manhã. Então feche os teus olhos aí um pouquinho. Se você pode, esquece da televisão. Talvez você esteja aqui com o celular na mão vendo o culto e a televisão assistindo outra coisa aqui. Eu nem sei o que passa de domingo porque eu não assisto. Mas talvez você esteja assim, o celular aqui e o olho na TV ali. Eu te peguei agora, hein, irmão? Deus falou com você aí, né? Dobre os teus joelhos aí. O pastor Mateus vai louvar aqui. E logo em seguida nós vamos orar. Deus quer falar com você neste lugar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso.
e em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Clame a Ele, clame a Ele. Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é meu descanso. Coloca a mão no teu coração aí. Se você colocou o seu pedido aí na live, não tem problema. Eu sei que Deus já está fazendo algo poderoso, porque nós vivemos conectados com Ele. Se vivemos conectados com Ele, Ele já vai estar trabalhando no mover todo desse culto. Eu quero orar por você, na certeza que Deus está fazendo algo extraordinário. Traga à memória aquilo que te dá esperança agora. Lembre das pessoas que já oraram por você. Lembre das pessoas que você precisou num momento de oração e ela estava ali disposta para orar por você, ela estava ali intercedendo por você. Traga à memória o que te dá esperança nessa manhã. Lembre daqueles que talvez numa madrugada estavam orando por você. Você não sabia, mas através daquela oração Deus estava trabalhando e Deus estava movendo para que a bênção chegasse até você. Coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos. Se você não tiver palavras para orar, só ouça. Mas se você tiver, queime na presença dEle, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, nós te louvamos por mais um dia de vida, Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Ah, Jesus, nós te amamos, Deus, porque o Senhor deu o seu único Filho para que nós tivéssemos uma vida abundante. E isso já é o maior dom de todos, já é a maior dádiva de todos. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor não nos deixou desamparados, o Senhor deixou conosco o seu Santo Espírito, e nós podemos alcançar com as nossas mãos a presença dEle neste tempo. Nós te louvamos, Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nessa manhã, Senhor, nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então desperta em cada coração agora, Senhor, aquele momento que trouxe um instalar, Senhor, do Senhor na vida dele, aquele momento. Talvez pessoas agora precisam lembrar do seu primeiro amor, de quando Jesus chamou elas. Talvez pessoas precisam lembrar de quando Jesus chamou para o ministério. Talvez pessoas precisam lembrar de um momento de cura, de um momento de libertação. Eu quero, Deus, te pedir nesta manhã, traga à memória para as nossas vidas aquilo que nos dá esperança. Não deixe que esse tempo venha nos enfraquecer, não deixe que esse tempo venha nos desviar da tua palavra. Não deixa que os nossos olhos venham deixar de olhar para os montes, que é de onde vem o socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Não deixa, Senhor, que o inimigo venha fazer que os nossos olhos se fechem para a tua palavra. Não deixa, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar, Senhor, de novo, aonde nós deixamos de seguir os teus caminhos, aonde nós deixamos, Pai, por algum motivo, derrubamos alguma coisa que nos fez sair da estrada. Mas nessa manhã, pela fé, nós nos lançamos nos teus braços, Deus.
Pela fé nós nos jogamos na Tua presença. Pela fé, Senhor, nós nos pulamos nos Teus braços, entendendo que o Senhor está trazendo um tempo de cura, de libertação para as nossas vidas. Oh, Jesus. Toma cada irmão meu nas Tuas mãos agora. Eu repreendo a enfermidade que tem batido na porta dessas casas agora em nome de Jesus. Eu repreendo toda seta que o inimigo tem lançado, que ela perca as forças agora e ela caia por terra em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus, se há algum trabalho feito, alguma obra de macumbaria feita contra esta família, eu repreendo agora no nome de Jesus. Esse espírito de depressão que tem sondado, Pai, obreiros, pastores, eu repreendo agora em nome de Jesus. Famílias que estão se destruindo, que o inimigo tem tragado, nós repreendemos agora no nome de Jesus, e nós declaramos a bênção do Senhor sobre essas casas, sobre estas vidas, em nome de Jesus. Nós recaímos na Tua graça, Jesus. As Tuas mãos que nos sustentam, as Tuas mãos que nos orientam, as Tuas mãos que nos dão suporte, as Tuas mãos que nos levantam, as Tuas mãos que nos direcionam, as Tuas mãos, Pai, as Tuas mãos poderosas. Nós Te bendizemos em todo o tempo, em nome de Jesus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, e pois eu sei que És aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Adore a Ele nessa manhã, adore a Ele. Em Teus braços é meu descanso, e em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Deus. Descanse nos braços do Senhor. Nunca se esqueça. A dificuldade chegou, traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus te abençoe. recai em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recai em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos.